Eu cheguei lá no hospital e na madrugada já fui operado, a cirurgia foi muito complicada. Eu saí do hospital com 44 quilos. Muito. 44 quilos. Eu saí do hospital com anemia profunda, desnutrição, desidratação. Você conseguia enxergar no olhar dos seus familiares a tristeza de ver você naquele estado? Hoje o Mirai 10 traz para você a história de Thiago Musi, um itabirano e enfermeiro que, após ter um grave acidente de bicicleta, esteve entre a vida e a morte. Você conhecerá detalhes do drama vivido por esse homem. Então, Thiago, o que de fato aconteceu com você? Eu estava participando de uma prova de mountain bike no início de maio e sofri um acidente e tive grandes complicações devido a esse acidente aí. Do acidente eu sofri traumatismo craniano, teve trauma de tórax, trauma abdominal e aí desenvolveu todo esse problema aí no meu intestino e eu fiquei mais ou menos 70 dias internados aí lutando pela vida. Tá, então você estava andando de bicicleta, Sim. no caso, e você sofreu um acidente. Como é que foi? Aconteceu? Você estava andando e aí? Nós estávamos disputando uma prova em Nox Bike lá em Acesita, na cidade de Acesita. E numa descida nós encontramos com um motorista embriagado, né, na estrada rural, na zona rural. E eu caí e o meu cunhado caiu por cima. A gente estava andando em dupla, disputando em dupla. E aí eu fui socorrido e levado para o hospital depois desse acidente aí. Após você se acidentar, você foi socorrido e você chegou a ir com consciência? Como foi esse processo? Não, em momento nenhum eu perdi a consciência logo depois do acidente, não. E eu fui socorrido pela ambulância da organização da prova, que me pegou e me levou até a base, onde eu recebi os primeiros atendimentos. Logo depois, a minha família mesmo me levou para o hospital, onde eu fiquei internado lá 3 dias e recebi alta e vim para Itabira. Tá, então você chegou no hospital como você tivesse uma contusão, Sim. né? E porque você estava consciente, então. Estava consciente. Então, assim, aparentemente não era tão grave. tão né? grave. Mas no acidente eu tive TCE, né? Um traumatismo craniano, eu tive uma fissura no osso da cabeça, além de trauma de tórax, além de trauma de abdômen e trauma pélvico também na bacia, né? Só que por eu ter sofrido um traumatismo craniano, os médicos focaram muito nessa parte. E a parte abdominal mesmo praticamente não foi olhada no dia. E aí eu vim para Itabira, fiquei uma semana em Itabira aqui, e no próximo sábado, no sábado posterior, eu vim aqui para o hospital e me compliquei, né? A complicação foi maior devido a esse trauma abdominal. Como que foi a descoberta que tinha algo mais sério nessa região? No dia 5 de maio, eu vim aqui para o Hospital Nossa Senhora das Dores em Itabira e foram feitos alguns exames e viu a necessidade de ser transferido para Belo Horizonte em urgência. E aí entraram em contato com os meus médicos em Belo Horizonte, porque há mais de um ano atrás eu tinha feito uma cirurgia bariátrica. E aí entraram em contato com essa equipe e eu fui encaminhado para o Hospital Vera Cruz, já em estado grave. E você sentiu uma dor em casa? Uma dor, eu estava numa festa, eu tinha ido numa festa de aniversário de uma amiga do meu filho. E logo depois que eu cheguei em casa, eu comecei com dores abdominais, fortes dores abdominais. E aí minha esposa me trouxe aqui para o hospital, e eu fiquei aqui de sábado para domingo, no domingo à noite eu fui transferido para Belo Horizonte. E chegando lá, como que foi esse processo, após você dar entrada no hospital? Eu já fui encaminhado daqui de Itabira para Belo Horizonte em estado grave. Ao chegar lá no hospital em Belo Horizonte, já tinha uma equipe de cirurgia me esperando, já tinha uma equipe de cirurgia já pronta para me atender. Foi feita uma tomografia lá em Belo Horizonte, porque aqui em Itabira, final de semana, a gente não conseguiu fazer uma tomografia, porque não tinha. E aí eu fez essa tomografia em Belo Horizonte, identificou o problema, e eu já fui direto para o bloco cirúrgico. Então, a partir daí, começou a sua luta pela vida, Sim, literalmente. a minha luta pela vida. Eu tive grandes complicações, eu tive sérias complicações na primeira cirurgia, ao ponto dos médicos chamarem a minha família e dizerem que as minhas chances de sobrevivência eram muito poucas.
que a única coisa que eu tinha a favor é que eu era um atleta e a minha idade também, que eu era novo. Mas que era um caso extremamente complicado, que poderia chamar a minha família para poder estar indo lá no hospital, porque a minha chance de sobrevivência era muito pouca, era pequena. Isso já eram uns 15 dias, mais ou menos, após seu acidente? Uma semana depois do meu acidente. Uma semana depois você fez a primeira cirurgia. A primeira cirurgia. E isso foi... Essa complicação, ela foi por causa do procedimento específico ou alguma outra coisa que agravou? Não, igual eu falei, eu fiz uma cirurgia bariátrica há 1 ano e meio atrás, né, antes de sofrer esse acidente. O meu trauma não teve nada a ver com a cirurgia bariátrica que eu havia feito. Qualquer pessoa que tivesse tido um acidente teria essas complicações, teria esse problema aí referente ao trauma que foi feito. Eu tive uma torção intestinal, o intestino torceu devido à pancada e aí o sangue parou de chegar. E com o tempo, com essa 1 semana que eu fiquei, o sangue parou de chegar no intestino e necrosou, né? E teve uma morte do tecido do intestino. Então, durante essas cirurgias aí, eu tive algumas cirurgias depois dessa primeira, totalizando aí, eu tirei 2,5 metros, 2,70 metros do intestino. Então, eu não tenho 2,70 metros do intestino aí, como uma pessoa normal tem. Então, as pessoas que não sabem, elas deduziram na época, Sim. então, que poderia ter sido por causa... para todo mundo entender, todo mundo fala redução de estômago, né? A cirurgia bariátrica. E não teve nada a ver com a cirurgia bariátrica. É lógico que algumas complicações que eu tive depois é porque eu já era operado. A minha absorção era menor do que uma pessoa que não tinha feito a cirurgia, mas o trauma que eu tive no acidente de bicicleta, qualquer pessoa teria as complicações aí. Não foi por causa da cirurgia e eu faria novamente a cirurgia. Eu pesava 150 quilos. Eu estava pré-diabético, hipertenso, e não foi por questões de estética que eu fiz essa cirurgia. Foi por questão de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que buscar o melhor para a gente. E eu falo com toda certeza, eu faria novamente. Quem tem dúvidas em fazer, né, procure orientação, porque é algo que muda realmente a sua vida. Sim. Mas você falou que você fez a primeira cirurgia, eles Sim. já chamaram seus familiares, falaram da gravidade. E nesse momento você estava em coma, você tinha ciência de tudo que estava acontecendo? Não, eu estava em coma. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Você deu entrada lá no hospital em coma já? Não, eu cheguei lá em estado de choque, né? Chocado, com todas as minhas batimentos cardíacos alterados, todas as funções alteradas, mas eu ainda estava consciente, apesar de não lembrar de muita coisa. Apesar de não me lembrar da transferência que foi feita para Belo Horizonte, com o pessoal da Unimed, né, me levou para Belo Horizonte, eles falam que as medicações já tinham sido feitas em doses altas, morfina, para você ter uma ideia, é uma medicação muito forte. E eu fui daqui em Belo Horizonte praticamente gritando de dor. Por quê? Porque não poderia fazer mais nada, não tinha mais o que fazer. Teria que fazer a cirurgia de urgência mesmo aí, para poder resolver o problema. Então eu já cheguei lá no hospital e na madrugada já fui operado, a cirurgia foi muito complicada. A cirurgia era para ser feita por vídeo, que é só aqueles furinhos na barriga. Mas quando eles iniciaram a cirurgia, eles viram que não teria como. Então foi feita uma cirurgia aberta mesmo, onde foi retirado esse pedaço do intestino, né, de 2,70 metros. E aí, a partir daí, a gente teve outras complicações também. E você ficou com medo da morte? Chegou o momento que você refletiu nesse ponto? Sim. Teve horas assim, eu nunca tive dúvida que eu ficaria bom. Eu sempre tive certeza que eu ficaria bem. Mas em alguns momentos, o medo, né? O medo é do ser humano, o medo é da gente mesmo. Eu tive medo de morrer. Não por mim, mas eu lembrava dos meus filhos. Eu tenho um filho de 7 anos e um filho de 2 anos. Eu lembrava e era o que me dava força para poder seguir.
Passava um filme. Passava um filme de tudo na cabeça da gente. Eu fiquei mais ou menos 70 dias internado. Eu tive infecção hospitalar por fungo, por bactéria. Eu tive uma ferida no intestino que se chama fístula e ela não se fechava. Eu não poderia fazer mais cirurgia porque já tinha tirado toda a parte do intestino que poderia tirar. E algumas vezes os médicos chegavam lá no quarto e falavam: Thiago, você não responde ao tratamento, o seu organismo não está respondendo aos antibióticos, nós estamos buscando alternativas para fazer o tratamento e a gente não sabe o que vai fazer. Então nesses momentos aí o medo, né, a incerteza, isso aí incomoda a gente e faz a gente passar algumas noites acordados, né? Todas as vezes que eu estive próximo da morte, era logo depois de uma cirurgia e eu estava entubado, eu estava em coma. Então eu fiquei sabendo dessas coisas depois. Muitas coisas que eu estou contando hoje para você aqui são coisas que me falaram. São relatos da minha família, são relatos da enfermagem, são relatos dos médicos. Porque grande parte desses momentos difíceis foram minha família que enfrentou. Todos os momentos que a gente estava consciente, eu sabia da gravidade. Eu sabia que poderia dar errado. Você conseguia enxergar no olhar dos seus familiares a tristeza de ver você naquele estado? Eu consegui enxergar no olhar dos meus familiares não a tristeza, mas a esperança. E isso, em momento nenhum, se eu estou aqui hoje é porque eles não desistiram de mim. Porque, além deles, né, eu acredito muito em Deus, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, eu tenho certeza que se Deus não tivesse me dado essa chance de estar aqui hoje, eu não estaria. Para mim é o princípio de tudo, mas todas as vezes a minha mãe e a minha esposa me contam uma passagem que aconteceu comigo quando eu estava na UTI, que eu estava lá com as drogas, as medicações dos mais altos níveis possíveis, ao ponto de ter uma parada cardíaca devido a tantas complicações. E a minha mãe e a minha esposa chegou no meu ouvido e falou: Thiago, não é por mim, não é por você, mas é pelo Lucas e pelo Caio, que são os meus filhos. E aí eu entubado, em coma, minha frequência cardíaca alterou, eu me agitei, coisas que o subconsciente, né? Eu não estava sabendo o que estava acontecendo ali, mas ao ponto delas terem que serem retiradas de lá, para eles estabilizarem novamente, e aí elas puderam entrar novamente lá. Então você viveu aquilo que muitos falam, que quando a pessoa ela tem uma fé, ela tem uma motivação, isso ajuda em qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de cura, recuperação. Você viveu isso na prática? A medicação existe. Os médicos estão aí para poder ajudar, para poder fazer a parte da medicina. Mas a parte que o paciente está deitado ali naquela cama, de não se entregar e acreditar em algo, acreditar que a vida não é simplesmente uma vida, né? Tem algo ainda mais. Então eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito firmada em Deus, e eu tenho certeza que se a gente não tiver fé, muitas das coisas a gente não consegue. Muitas das coisas a gente não consegue levar para frente. E assim, eu me considero, e as pessoas que acompanharam o meu caso de perto, consideram que eu sou um milagre. Que eu sou um milagre de Deus, eu sou um milagre. Tanto que os médicos, eu fiquei amigo dos médicos lá. Eu fiquei amigo do pessoal da enfermagem do hospital lá. Por quê? Porque todos acompanharam e todos praticamente acreditavam que eu sairia, mas a situação que eu estava vivendo naquele momento lá era muito difícil. Então eu voltei há pouco tempo no hospital lá, o pessoal da enfermagem parou e foi conversar comigo. Pessoas viraram amigas nossas, da nossa família. Os médicos, você chegou a conversar com o médico depois, o médico falou: eu achei que você não voltaria não. Eu tive semana passada no retorno com o meu médico, o Dr. Emerson, lá em Belo Horizonte. A hora que eu entrei no consultório, ele falou assim: Thiago, quem te viu, quem te vê agora. Eu tenho 1,86 m, eu saí do hospital com 44 quilos. Muito. 44 quilos. Eu saí do hospital com
anemia profunda, desnutrição, desidratação, tudo que você imaginar, eu tive um pouquinho. 1,86 m, 44 quilos, 44 quilos é peso de uma criança, né? Assim, se você for olhar. Hoje, graças a Deus, eu já estou me recuperando, né? Ainda tem algumas coisas que eu não posso fazer ainda, como exercer a minha função de enfermeiro, né? O médico falou comigo, Thiago, se você trabalhasse num banco, numa área administrativa, era tranquilo. Mas hoje, você não pode ter uma infecção hospitalar, você não pode ter contato com o paciente que tem infecção, porque você ainda tem imunidade mais baixa. Então, assim, as coisas que eu amo fazer, muitas coisas eu ainda não voltei a fazer. E durante aqueles momentos que você fazia cirurgia, piorava, depois, né, dava uma estabilizada, você tinha noção da comoção social que estava acontecendo do lado de fora? Não. Hoje eu falo que eu não sabia o quanto eu sou amado e tanto que eu sou querido na cidade de Itabira e em outras cidades também. Para você ter uma ideia, eu precisava de 5 pessoas para poder doar sangue para mim lá no hospital. Eu fiz algumas transfusões de sangue devido às complicações. Foram mais de 75 pessoas aqui de Itabira. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei quem que é. Eu fui olhar a lista lá, que o hospital me mandou uma carta agradecendo, né? Porque através da minha doença, eu consegui ajudar outras pessoas também que precisavam do sangue. Quando eu fui olhar lá, eu conheço umas 10 pessoas dessas 75 pessoas. Então, assim, hoje ainda, eu saio no supermercado para fazer uma compra, as pessoas chegam para mim e falam assim, você é o Thiago? Eu sou. Você não me conhece, mas eu orei por você, eu rezei por você, eu torci por você, eu chorei com você. Então, assim, hoje eu vejo que a gente colhe aquilo que a gente planta durante a vida da gente. E é muito importante isso para mim, não é? Ver que as pessoas abraçaram a minha causa, abraçaram a minha família. Eu estava lá, não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Mas pessoas oferecendo a minha família, se precisar de carro para ir para Belo Horizonte, se precisar de ficar com os meninos aqui em Itabira, pessoas que até às vezes a gente não conhece. Uma coisa que me chamou muita atenção, a escola do meu filho, né, de 6 anos, né, está fazendo 7 anos, as crianças paravam lá na hora do intervalo e rezavam e oravam lá para mim. Então, e eu já fui lá na escola, já agradeci os meninos, já estive lá. Hoje eu passo nos corredores da escola, os meninos me conhecem. Então, assim, é algo que a gente nem sabe o quanto que... A proporção do que aconteceu. Então, pessoas de todos os lugares, Belo Horizonte... outro dia eu recebi uma mensagem de um rapaz que mora lá nos Estados Unidos, falou que ficou sabendo, ele é até aqui de Itabira, ficou sabendo e que lá o pessoal se juntou também lá e fez uma corrente de oração lá para poder... E eu tenho certeza absoluta, que se não fosse essas coisas, não é? Se não fossem os pedidos a Deus, Deus não tivesse olhado por mim, eu não estaria aqui. Eu te conheci também, foi através das redes sociais. Sim. Eu acompanhei um pouco desse processo e por alguns momentos eu pensava, o caso dele tá sério. Tá complicado. Geralmente quando a gente vê um caso dessa plenitude, a gente já fica assim, não torcendo para dar errado, vamos dizer assim, mas acaba que inconscientemente... A gente acaba esperando, né, que vai dar errado. Isso, a gente acha assim, não sei não, qualquer dia a gente pode receber uma notícia errada, porque pela gravidade, às vezes também a gente vê algumas fotos também, né, de você, então aquilo ali trazia uma comoção e os próprios comentários abaixo, as pessoas falando, Deus é a última palavra vem de Deus, Sim. A esperança, então as pessoas, o que eu pude perceber naquele momento, que as pessoas elas já estavam... Entregando os pontos, né? Entregando os pontos, mas assim, talvez na medicina, mas acreditando em Deus, acreditando em algo maior, vamos dizer assim. Essa parte aí foi algo que a anestesista no dia lá falou com a minha mãe. Ô mãe, se você acredita em algo, é hora de você pedir. Porque a medicina para por aqui.
Tudo que estava ao nosso alcance para ser feito foi feito, e bem feito. Foi dado o melhor suporte possível para o seu filho. Mas se a senhora acredita em alguma coisa, começa a pedir. Se a senhora acredita em Deus, começa a pedir. E foi quantas vezes que os médicos conversaram com sua família, falando da gravidade? Foram umas 3 ou 4 vezes. Que eles falaram com a minha família, com a minha mãe, com a minha esposa, com os tios, né, que estavam mais próximos. Em tom de despedida? Em tom de que estava muito complicada a situação. Não, mas você tinha tom de despedida? Tinha. Tinha. Mas uma coisa que me chama muita atenção e que me faz ver é o amor. O amor de mãe e o amor que a minha esposa teve também. Porque é o seguinte, a minha mãe, em momento nenhum, ela desistiu. Em momento nenhum, minha mãe falava assim, ó, eu acho que não vai dar. Pelo contrário, todas as vezes que alguém falava com ela, ela era a mais confiante. A minha esposa também, eu conhecia o amor nos livros, nos filmes, mas o amor verdadeiro mesmo a gente só conhece nessa hora. Eu fiquei no hospital durante 70 dias aí, pra gente, né, que tem a vida normal, trocavam fraldas diariamente, 3, 4, 5 vezes durante o dia, comida na boca quando eu podia comer. Então o Tiago, que sempre cuidou das pessoas, porque a minha vida toda eu fui envolvido com projetos sociais, a minha vida toda foi em ajudar, nunca pensei em mim, nunca pensei que o Tiago um dia poderia precisar de ajuda. Eu me vi no outro lado. Eu me vi no lado do meu paciente que eu sempre tratei no hospital. Me vi do outro lado do paciente que eu sempre tratei lá no SAMU, quando eu trabalhei. E aí é hora da gente se colocar no lugar, né? Profissional da área de saúde, eu sempre falo com a minha equipe, se coloque no lugar do paciente, trate bem, faça o melhor, mas se coloque no lugar. E eu nunca imaginei que eu estaria no lugar. Eu nunca imaginei que eu estaria deitado numa cama com 25 dias de febres altas, com sonda no nariz, com bolsa de colostomia na barriga, com sondas, tendo complicações uma atrás da outra. Eu nunca me imaginei dessa forma. E isso, a gente volta a ser criança, né? Eu lembro que os primeiros dias que tanto a minha mãe como a minha esposa foi me dar banho no banheiro, para mim foi a coisa mais terrível do mundo. E tenho certeza que para elas também foi muito difícil. Então, assim, são coisas que a gente vive, né? Que a gente, somente quem está passando aquilo ali, somente quem está perto, que pode realmente imaginar o que é. Um homem de 39 anos deitado numa cama, trocando fralda dele. E hoje eu estou aqui, né? Estou aqui bem, graças a Deus, estou aqui recuperando. Eu não tenho uma parte do intestino, mas me alimento normalmente, todas as minhas funções normais. Eu até brinquei outro dia com o meu médico, falei assim, e aí doutor, apareceu outro caso parecido com o meu aí? Ele falou assim, que não apareça. Porque o seu caso foi único até agora, e espero que seja. Após você passar por tudo isso, Tiago, qual é a grande lição que você aprendeu e o que você deixa para essas pessoas que têm passado por momentos parecidos com o seu? É uma coisa que me marca muito, né? E marcou durante todo esse período que eu estive internado e até mesmo na minha recuperação, é saber que a gente não está sozinho. É saber que se eu tentar caminhar sozinho, eu não vou conseguir. É saber que eu só vou conseguir vencer obstáculos, vencer a doença, vencer a falta de emprego, se eu tiver pessoas de bem do meu lado, pessoas que acreditam no mesmo ideal, que acreditam nas mesmas coisas. Então eu pude ver que pessoas que me amam, né? Pessoas que estão do meu lado, não me abandonaram. Não perderam a esperança de que eu estaria aqui hoje. E outra coisa, a fé. A fé é algo que faz toda a diferença no tratamento. A gente vê aí pessoas que... A gente tem um problema muito sério aqui em Itabira, né? Com suicídio. Isso é uma coisa que tem que ser falado, tem que ser conversado.
precisa de ajuda, precisa de orientação. Muitas vezes as pessoas acham que a vida não tem mais saída, não tem mais sentido. E eu quero dizer que tem saída, tem sentido sim. Eu poderia ter me entregado lá, falar assim, já não tem mais o que fazer. Mas em momento nenhum eu desanimei da minha vida. Por mim, pelos meus filhos, pela minha família. E por querer ainda fazer algo na minha vida. Por querer ainda ajudar alguém. Por querer ainda fazer algo diferente. Isso faz a diferença. Eu costumo perguntar para os meus amigos, né? Onde está o seu coração? Pode ter certeza que onde o seu coração estiver, está ali o seu tesouro. Então, se você não tiver foco, não tiver força, não tiver fé, não tiver algo que você está buscando, você não consegue vencer. Hoje, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não teria essa chance de estar aqui novamente. De voltar para minha cidade, de voltar para minha casa. Mas já que eu tive essa oportunidade, eu quero fazer dos meus dias prazerosos. A gente estava falando, né? Viva hoje como se fosse o último dia. Não é isso não, é viver hoje como se fosse o primeiro dia da sua vida. O último dia talvez você não vai fazer bem feito. O primeiro dia de serviço, o primeiro dia na escola, você quer fazer o melhor. Então que a vida da gente seja dessa forma, que nós possamos viver hoje como se hoje fosse o primeiro dia da nossa vida. O primeiro dia, e que seja todo dia um recomeço. Eu faço parte de um projeto que se chama Amigos da Escola também. E lá tem um slogan que fala, tudo muda quando eu mudo. Se eu não mudar, nada vai mudar. E algum agradecimento? Cara, se eu for citar nomes aqui, nós vamos ficar 10 dias aqui falando aqui de pessoas que nos ajudaram. Mas eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, que para mim é o autor da minha vida. É quem me deu a chance de estar aqui novamente. E quero agradecer também ao Hospital Veracruz, em Belo Horizonte. Lá eu encontrei profissionais, encontrei pessoas sérias, mas encontrei amigos. E é isso que eu sempre falei para minha equipe, que eu sempre trabalhei. Seja amigo do seu paciente. Seja amigo daquela pessoa que está ali deitada naquela cama ali. Muitas das vezes as pessoas não precisam de medicamento, não. As pessoas precisam de olho no olho. As pessoas precisam de abraço. As pessoas precisam de uma palavra de carinho. E isso faz a diferença. E lá no Hospital Veracruz eu encontrei pessoas que realmente acreditaram em mim, acreditaram na minha história, acreditaram que eu poderia sair de lá. Do pessoal da limpeza aos médicos. Todos me apoiaram, todos estiveram, tanto que eu tive há 3 semanas atrás lá fazendo um pequeno procedimento lá. As pessoas me viam lá no hospital e falavam, Thiago, você é um milagre, cara. Você está aqui, para nós é uma satisfação muito grande. A equipe lá do meu médico, né, o Dr. Emerson, o Dr. Paulo, o Dr. Renato, são pessoas que acreditaram mesmo que eu poderia estar aqui hoje. E sou muito grato a Deus e a quem me ajudou. A minha família, isso aí me mostraram que ainda existe um amor incondicional. Às vezes nós condicionamos o amor, né? Mas eu ainda vi que o amor, ele é incondicional. Ele não quer nada em troca. Eu sou amado porque eu sou o Thiago. Com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, com os meus erros. E eu quero dizer para você, que está aí nos escutando, nos vendo, né? Você é importante. Você é importante para a sua família, você é importante para os seus amigos, você é importante para Deus. Não desista de você. Não desista não, porque eu tenho falado, eu tenho ido em vários lugares contar a minha história, contar aquilo que eu passei. E eu quero te dizer que nós podemos ter a esperança e a certeza de um amanhã melhor. Não termina aqui não. Eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor e a gente costuma brincar e falar, o tempo de cantar, o tempo de se alegrar, o tempo de abraçar vai chegar. E esse tempo chegou na minha vida. E eu sou grato, eu tenho ainda um longo caminho pela frente. Tenho muita coisa para fazer, tenho muito que recuperar ainda fisicamente.
mentalmente, né, a gente fica um pouco abalado também com tudo isso que a gente passa, mas vale a pena. Então, nós agradecemos mesmo, Thiago, Beleza? por essa entrevista, e fica de lição para você que passa por momentos que o Thiago passou, ou para você também que tem algum familiar, algum amigo, alguém próximo, né? Igual o caso aqui, pessoas que nem o conheciam, ajudaram de alguma forma. Então aprendemos aqui hoje com essa grande lição de vida na prática, que não existe impossível para Deus. Se você tem fé em algo, você precisa acreditar, acredite na sua família, acredite que você é capaz de vencer grandes obstáculos. Mais uma vez, agradecemos também ao Alexandre Leno por ter colaborado com a nossa produção. E você que nos acompanhou até aqui, curta a nossa página no Facebook, o Mirai 10, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse lá www.mirai10.com.br para você ficar sempre ciente do que está rolando, ok? Um grande abraço, até mais.